isso aí no comportamento do pessoal espírita, pessoal lá kardecista, que são todos bonzinhos, que tem aquele papo de reencarnação, que a gente já viu que é bem, né? Enfim, bem diferente do que costuma se pensar aqui. Mas enfim, colocar que que a alma vai evoluindo, etc. Isso é um grande erro, é muito maior do que eu imaginava. Olha só, as concepções tradicionais de reencarnação não são evolutivas, elas são circulares, elas são cíclicas. Então diz, olha, em reencarnações existe o ciclo das reencarnações. Não é um negócio progressivo. É assim, não, daí você vai avançando. Não tem esse negócio. Você avança um pouco, depois volta. Avança, volta, avança, volta. É assim. Se acumula um bom karma, tem uma reencarnação melhorzinha. Daí se acumula um mau karma, tem a reencarnação pior. É um ciclo sem fim de sofrimento. Quer dizer, não existe uma concepção tradicional de reencarnação evolutiva. Nem no hinduísmo, nem no budismo, nem em nenhuma religião. Claro, eles falam o tempo todo. O objetivo do budismo e do hinduísmo é libertar-se do ciclo de reencarnações. Mas não era uma reencarnação diferente da forma que a gente entende, como o espiritismo entende? Olha, completamente diferente, exatamente. Quer dizer, é o que a gente está falando. Para eles, a reencarnação é concebida como uma prisão circular. Sim, mas não era na mesma vida? Veja bem, se é na mesma vida ou não, isso pouco importa. Por quê? Porque, olha, veja bem, reencarnação ou inferno são dois simbolismos para se referir à mesma coisa. Só sabem o que realmente acontece depois da morte aqueles a quem Deus o revelou diretamente. Percebe? Essa que é a verdade. O inferno e reencarnação são duas coisas que representam o seguinte: olha, você pode continuar preso indefinidamente num esquema de sofrimento. A sua existência pode ser sofrimento perpétuo. Esse é o significado comum. E do mesmo jeito que o cristão, o judeu e o muçulmano têm que fugir do inferno, o budista e o hindu têm que fugir da reencarnação. Mas ele acredita que ele nasceu, morreu, voltou e ele está tentando sempre fugir? Muitos budistas acreditam nisso. Veja bem, ó. Porque é mais ou menos isso O cristão acredita que é o seguinte, que quando você morre e você vai para o inferno, você vai ficar num lugar que você fica pegando fogo. Não. Alguns sim, outros não. Não, mas a minha dúvida é assim. Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os católicos acreditam nisso. Faz parte da doutrina católica que, ó, o fogo do inferno é um fogo corporal e sensível, que é sentido sensorialmente. Está lá na doutrina. E você tem que acreditar nisso. É o lago de fogo, né? Tá, tem várias descrições, né? Percebe? Então o que acontece? Veja bem, então, pouco importa se essas descrições são literais ou metafóricas. O que importa é o sentido espírito dela. O sentido espírito dela é o seguinte: olha, existe uma das saídas da existência humana é entrar num ciclo incessante de sofrimento. É assim, olha, a vida humana não oferece uma garantia intrínseca de felicidade perpétua. Esse é o sentido da mensagem. E que este é um risco que um ser inteligente não pode se permitir correr. A diferença do budista, então, teoricamente, é que ele, independente de se ele já existiu antes ou na existência dele, ele tenta sair disso. Exatamente. O espírita, ele sabe. Ele acha que não. Não, o que o espírita prega é o seguinte: é aquilo que o hindu e o budista pregam como assim: olha, isto aqui é a muleta. Assim, tá, talvez você não consiga se libertar espiritualmente. Talvez. Talvez você não chegue à iluminação ou à libertação. Então sabe o que você faz? Produza bom karma.
Por quê? Porque a qualidade da sua vida é proporcional à qualidade do seu karma. Quer dizer, o que te acontece é um efeito remoto do que você fez. Percebe? Isso é assim, a saída de emergência. Tenta voltar melhor. Exatamente. Isso aí é aquele negócio que o Cristo falou o seguinte, lembra quando o jovem rico perguntou para ele, Senhor, o que eu faço para obter o céu? Ele falou, faz isso, isso, isso. Ele deu 6 mandamentos pro cara. Faço isso desde a juventude, não sei o que e tal. Bom, se queres ser perfeito, faz isso, isso e isso. Aí ele deu outras instruções. Se é assim, uma coisa, que é o plano da iluminação. Você quer um negócio certo e garantido, é isso aqui. Mas se você não aguenta isso aqui, ou não entende isso aqui, ou não quer isso aqui, faz aqueles outros ali, porque isso aí pelo menos vai garantir uma minimização do seu sofrimento. Percebe? Veja bem, olha, as grandes religiões, assim, é Deus falando com o ser humano tal como ele é. Não é Deus falando como o ser humano tal como assim, o ser humano acha que deveria ser o ser humano ideal. Então o que acontece? Então assim, Deus propõe saídas, propõe uma melhora para cada um. Para cada um ele dá aquilo que o sujeito quer receber, aquilo que o sujeito pode receber no momento concreto. Então tem um budista que vai chegar e falar o seguinte, eu não vou obter iluminação, porque é o seguinte, eu só quero ter o meu negócio aqui, ganhar meu dinheiro, cuidar da minha família. Porque tem um monte de gente que pensa assim. Não tem? Ora, Deus não pode dar nada para essas pessoas? Pode. Ora, cumpre esses mandamentos aqui, se comporta assim e a sua vida vai melhorar. Agora e depois da morte. Deu para perceber? A mesma coisa, veja bem, essa mesma proposta é oferecida em qualquer religião. Mas, todas elas vão falar, olha, mas seria melhor, tem um negócio aqui que é melhor. Mas ele implica em dedicação total. Implica, primeiro, em você conceber o que é isso. Segundo, você se dispor a se dedicar integralmente a isso. Terceiro, você conseguir se dispor integralmente a isso. Porque uma coisa é você ter a intenção e outra coisa é ele conseguir. Claro que essa é a melhor oferta. Mas a melhor oferta não é possível sempre. Percebe? Olha, uma pessoa que seja espiritualmente, vamos dizer, astuta, em alguns dias, em algumas ocasiões, ela age em função das verdades metafísicas que fundamentam aquilo. Em outros dias, ela age só por medo do inferno. E tudo isso é normal e saudável. Também o monge budista, quando ele vai lá, não, agora eu quero a iluminação, de vez em quando ele age por causa do conceito de iluminação. De vez em quando ele age, não, só porque eu quero sair do samsara. Porque eu não quero mais do samsara. Entendeu? E se eu não sair, eu quero pelo menos um bom karma. Tudo isso são motivações legítimas. Porque ninguém está diretamente cônscio das verdades metafísicas o tempo todo. A ponto delas determinarem o comportamento dele. Mas você pode estar consciente, quase sempre, de que, olha, existe um grande perigo diante de você. E que a morte é a porta para esse perigo. Percebe? Uma religião verdadeira tem que dar conta disto. Logo, uma religião que diz, não, o negócio é um processo de evolução, ela já mentiu para você. Não se preocupe que tudo vai melhorar, ela mentiu para você. Ela está querendo dizer o seguinte, olha, Adolf Hitler vai se tornar o próximo Buda em algumas kalpas. Kalpa é uma medida de tempo absurdamente grande. Isso é mentira. Se você fala isso para qualquer budista, veja bem, não é budista do povo. Um budista do povo, simples, que o cara só pratica a religião lá, cumpre os mandamentos, vai falar, claro, pode ser. Todos podem ser, eles vão atingir a iluminação. Mas isso é uma coisa popular, uma concepção popular. Assim como você pensa que o sujeito vai
queimar no inferno, assim como uma pessoa pode queimar numa fogueira agora, é uma concepção popular. Não é completamente falso. Mas é uma interpretação muito limitada de uma verdade. De uma verdade muito profunda e complexa. Se você perguntar assim, não, se você perguntar para o Dalai Lama, assim, uma hora o Hitler vai reencarnar como um Buda, ele vai falar, não! A identidade psicofísica que era o Hitler vai se desfazer num estado infernal. A possibilidade metafísica que ele correspondia é perpétua e é sempre a mesma. Mas o Dalai Lama é instruído. Percebe? Da mesma coisa, se você perguntar assim, não, vou perguntar aqui para um católico aí do povo, como é Deus, ele vai te dar uma resposta. São Tomás de Aquino vai te dar outra. Percebe? Existe uma linha comum entre todas essas respostas. Mas elas não vão ser a mesma em qualidade. Percebe? A verdade é que é o seguinte, embora essas coisas, as questões da vida espiritual sejam tremendamente graves para o ser humano, quer dizer, elas são tremendamente urgentes, porque a gente morre, certo? Elas são também tremendamente complexas. Percebe? Então o que Deus faz? Olha, Deus opera de um jeito que você pode, em todos os níveis humanos, você pode se beneficiar. Você pode ser favorecido. Então, para um, ele chega e fala, olha, meu filho, não, talvez você não alcance a iluminação, mas você vai ter uma vida melhor, você vai nascer como uma pessoa mais rica, ou mais saudável, ou num país que favorece a iluminação. Não no Brasil. Não no Brasil, claro, exatamente. Ou ele pode chegar e falar, não, meu filho, faz isso, e aí você vai para o purgatório, lá o Cristo vai perdoar todos os seus pecados. Percebe? O que ele está falando? Ele está falando, olha, faça tal coisa, e isso vai diminuir o seu sofrimento futuro. Não vai resolver o seu problema, mas vai diminuir. Percebe que a gente pensa assim, não, olha, mas a purgatório é um negócio tão diferente de reencarnação. Não é tão diferente assim. É um processo indefinidamente longo, do qual existe no final uma saída metafísica positiva. Não são conceitos tão diferentes. Na sua superfície, quer dizer, no imaginário, certo? Que dá base ao conceito. Veja bem, a gente não forma conceito sem a imaginação, sem a base imaginativa. Na base imaginativa eles podem ser muito diferentes. Mas no conceito real, quando você vai, não, peraí, agora vamos dizer o seguinte, vamos lá aqui conversar com o Dalai Lama, conversar. Pô, eu tô há 1 ano e meio, quase 2 anos, traduzindo o livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos, quer dizer, a descrição no budismo tibetano do que acontece quais são as coisas que podem acontecer com o sujeito quando ele morre. O que acontece com todos, o que pode acontecer com um, o que pode acontecer com o outro. No imaginário é muito diferente do que um católico ou um ortodoxo vai te dizer. E o do ortodoxo e do católico também é diferente um do outro. Só uma nota. Certo? Mas você vai perguntando, não, peraí, mas o que significa isto? O que quer dizer isto aqui? Realmente. E procura o objeto e vai além da descrição imaginativa, além da representação. Você percebe que eles estão falando exatamente da mesma coisa, pô. Mas, olha, veja bem, em que motivaria as pessoas, eu chegar para eles e falar o seguinte, olha, veja bem, vocês têm que se comportar aqui de acordo com a religião, certo? Porque senão, certo, quando você morrer, a sua psique passará por um processo indefinido de desintegração. Isso não quer dizer nada. Você entendeu? Isso são só palavras. Ninguém nunca viu uma psique se desintegrar. Exatamente! Mas todo mundo já viu alguém queimar no inferno. Queimar numa fogueira. Sabe o que é ser queimado? Todo mundo já viu um animal que sofre e não entende por que está sofrendo. E a budista falou, você vai virar isso aí. Percebe?
Quer dizer, isso aí são coisas concretas. E as duas coisas são um símbolo do que acontece realmente com o sujeito. Elas são uma indicação. E ao mesmo tempo, elas têm capacidade de motivar o sujeito. Ora, se Deus discursasse exclusivamente para aqueles que são capazes de atingir a iluminação, todos nós estaríamos perdidos. Porque muitas pessoas se tornam capazes de perceber a iluminação, de alcançar ela, porque primeiro eles ouviram o discurso do fogo do inferno, começaram a praticar, rezar, não sei o que, tá? Percebe? Foram subindo de grau em grau. Exatamente. Não, se Deus, desde o começo, assim, só vou falar com aquele lá que não tem erro. Então, assim, bom, salvo ia ter Moisés, Jesus Cristo, Buda, Mohammed, acabou. Uma meia dúzia. Nem os discípulos desses aí não seriam capazes de nada. Nem eles teriam alcançado a iluminação. Os discípulos, então os apóstolos, a primeira comunidade de monges do Buda, esses caras, olha, se tornaram capazes da iluminação porque a iluminação tomou uma forma física para eles ali. E ele viu e falou, é isto. Há uma proporção entre a constituição dele e o surgimento do Buda, ou de Jesus Cristo. Percebe? Os discípulos do Buda não poderiam trazer o budismo para o mundo. Os discípulos do Cristo não poderiam trazer o cristianismo para o mundo. Quer dizer, aquilo que o Buda captou diretamente e sozinho, sem nenhum indício externo, os outros captaram a partir de um indício externo. Ora, para bom entendedor, meia palavra basta. O sofrimento está aí para todo mundo. Todo mundo testemunha o sofrimento. Por que a gente não vira o Buda? Porque a gente precisa de sinais externos que sejam menos ambíguos, menos confusos, mais claros. E tem aquele jeito bem limitado. E em alguns momentos, veja bem, mesmo o sujeito mais capacitado, em alguns momentos é o sujeito mais limitado. Quer dizer, ninguém é inteligente o tempo todo. Só vai agir pensando o seguinte: se eu não fizer isso, eu vou cair numa fogueira, entendeu? Eu vou cair na lava. E eu não vou morrer, só vai continuar doendo. E isso é verdade. E o pior é que isto é verdade. Se uma pessoa soubesse o que é cair no fogo, soubesse, com os olhos da sua inteligência, não com os olhos, com esses aqui, o que é cair no fogo, ela saberia que aquilo é o inferno. E que aquilo é o samsara. Deu para entender? Quer dizer, olha, é o seguinte, Deus tem que falar de coisas muito profundas para nós que ignoramos completamente a realidade. Alguém uma vez disse, olha, as doutrinas religiosas são complicadas porque Deus tem que falar de um negócio ilimitado. Imagina que você tivesse que contar a sua biografia com meia dúzia de palavras. É isso que Deus faz quando Ele se manifesta. Você tem meia dúzia de palavras e vai ter que contar toda a sua vida. Pois bem, Deus, numa revelação, está contando a vida dele com meia dúzia de palavras. Ele está contando a vida infinita com uma linguagem humana. Ah, tá bom, uma linguagem humana tem o quê? 50, 60 mil palavras. Agora tem 60 mil, infinito. Como ele vai contar isto aqui, ali? É simples, com uma série de imagens, como toda uma retórica, que seria impossível para um ser humano. Veja bem, é que a gente pensa assim, como que o Buda vai contar o que é não atingir a iluminação? De modo que as pessoas percebam a gravidade de não atingir a iluminação. Como é que o Cristo vai contar para as pessoas
o que é não obter a salvação. De modo que as pessoas entendam a gravidade disso. Como você vai contar isso aí? Você pensa que é natural? Só porque ele sabe é fácil de contar? Você já tentou explicar para os outros tudo que você sabe? Assim, você sabe dirigir. Você já tentou ensinar para o outro, explicar o que é dirigir para o outro? Percebe? Existe uma disparidade entre a inteligência e a linguagem. E essa disparidade é imensa em pessoas como a Virgem Maria ou o Buda. A inteligência das pessoas atingiu proporções incalculáveis. Mas a linguagem humana continua sendo a mesma. Sabe, Jesus Cristo era Jesus Cristo, mas ele tinha que falar em aramaico, senão as pessoas não entendiam. Ora, o aramaico não oferece todas as possibilidades de expressão divina. Tem Ramá? Então, não tem jeito das doutrinas religiosas serem todas meramente literais. Elas são aceitáveis no sentido literal. E o sujeito, se não pode compreendê-las, deve aceitá-las no sentido literal. Porque essa mera aceitação já fará um bem para ele. Mas você deve saber, olha, tem muito além disso do que o que eu estou aceitando. Então, bom, aí eu ia falar agora dos requisitos das duas últimas intenções, mas você vai ter que ficar para um outro dia, porque já brigaram muito com a gente pra gente sair muito tarde.